Olá, sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou começar a aula com aquele recado que o registro de frequência no Classroom mudou. Vocês têm que clicar lá no link número 1 e resolver as atividades. Resolvendo, a presença de vocês vai ficar registrada. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre formas tridimensionais, Toy Art e Muirakitas. Já vão entender o que são esses nomes. Antes, vamos falar sobre a aula passada. Na aula passada, a gente mostrou uma linha do tempo, falou sobre a história da arte, a gente então falou um pouco sobre Renascimento, Neoclassicismo, Romantismo, retomando um pouco do que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. E falamos daí do modernismo. Falamos de diversas inovações que o modernismo apresentou, trouxe para a arte, focando principalmente nas esculturas. Inclusive, retornamos em vários pontos que já falamos durante as aulas. E daí eu falei para vocês sobre contemporâneo, e acabou ficando uma aula bem pesada, porque esse assunto é muito novo para vocês. Mas não se preocupem, porque isso vai sendo retomado ao longo das aulas. Na aula de hoje, a gente vai voltar a falar de tridimensionais. Então, assim, eu fiquei pensando se há alguma dúvida ainda, eu trouxe algo para exemplificar. Então, eu trouxe esse bonequinho hoje, para mostrar para vocês sobre a atividade. E, no caso, ele é um tridimensional. Tridimensional é aquele que eu consigo, por exemplo, andar em torno desse objeto, eu consigo observar ele de vários ângulos. Para vocês ele não é tridimensional, porque vocês não podem fazer isso, mas vocês estão tendo essa experiência através da câmera. Aí eu trouxe, por exemplo, aqui outro desenho desse mesmo bichinho, um desenho que eu fiz rapidamente, certo? E aqui no caso é um desenho bidimensional, duas dimensões apenas, não tem profundidade. Então, a folha é tridimensional, eu consigo, vamos dizer, caminhar em torno da folha, manusear, olhar de vários ângulos, mas o desenho aqui representado é bidimensional, ele só possui um ângulo de vista, Aí eu trouxe o mesmo desenho aqui, o mesmo desenho, só que eu trabalhei mais, eu tentei colocar uma representação ali de volumes, de sombras, e nisso eu estou criando uma ilusão de tridimensionalidade, mas ele ainda é bidimensional, tá? Então, se havia alguma dúvida ainda, espero ter resolvido quanto à tridimensionalidade e à bidimensionalidade. Vou guardar aqui. Então, voltando ali, então a partir dos tridimensionais, a gente vai falar sobre os objetos afetivos e objetos mágicos. Já vamos entender as diferenças, Toy Art e a memória afetiva da cultura pop. Então, eu vou relacionar esse objeto, que são as Toy Arts, tem muito a ver com brinquedos, com arte, com o tridimensional e também com a cultura pop, que é tudo que vocês veem na TV, como os desenhos, os filmes que vocês mais conhecem tem a ver com a Toy Art. A gente vai falar sobre Lowbrow, que é um movimento que eu resolvi trazer porque ele também trabalha sobre essa cultura pop, que inclusive na aula passada eu até falei um pouco já sobre isso para vocês. Também vamos falar dos Muirakitas e a magia. Os Muirakitas, diferente do Toy Art, eles são produções de etnias indígenas e tem uma história, todo um mito que os envolve. Estão há muito tempo, antes da colonização já eram produzidos, mas a gente vai ver uma relação entre os Muirakitas e a Toy Art. Uma questão para a gente iniciar assim, as reflexões da aula você possui objetos mágicos? Ou a magia é algo irreal, presente apenas em ficções e nas ideias dos povos primitivos? Você possui objetos de grande valor afetivo? Por que eles carregam esse valor para você? Então, o valor afetivo é aqueles objetos com que você tem um carinho, que tem uma memória especial. Então, por exemplo, eu trouxe esse, Eu tive a ideia de fazer o desenho depois, mas eu trouxe para exemplificar. Então, por exemplo, é um objeto afetivo para mim. Por quê?
Bom, minha mãe fez para mim essa lhama, né? E daí quando eu me mudei, ela me entregou assim, falou: para você sempre lembrar do que eu fiz para você. Então, ele se torna um objeto afetivo para mim. E eu vou guardar, assim como eu tenho objetos da minha infância. Então, vocês vão pensar nesses objetos afetivos que vocês têm um carinho, que lembra alguma coisa para vocês e que vocês guardam, cuidam. Vamos pensar nessa relação mágica. Você possui objetos mágicos? Será que a gente pode dizer que a relação que eu tenho com esse objeto, ou que vocês têm com os objetos afetivos, do que eu chamei de objetos afetivos para vocês, é uma relação mágica? Geralmente a gente não fala assim. Só que, se a gente pensar no exemplo que eu dei assim, em aulas passadas, então, se alguém pegasse aquele boneco meu ali que eu trouxe, aquela lhama, e cortasse, rasgasse, por exemplo, eu ia ficar triste. Logo, ele tem um poder envolvido, ele não é necessariamente mágico, né? Porque eu não estou desenvolvendo assim uma magia com ele, mas ele tem algo além do que o próprio objeto. E a gente tem esse tipo de relação com os objetos. Então eu estou perguntando, vocês têm objetos que vocês têm esse tipo de afetividade? Ou até mágicos, né? Não sei se vocês têm, mas no caso. E isso de ter objetos mágicos, será que é algo exclusivo dos povos primitivos? E primitivos entre aspas, porque essa palavra geralmente a gente vê como algo ruim, algo menos evoluído, mas não, eu usei primitivo só porque eles estão mais no início da humanidade, né? Já são mais antigos. Então aqui eu trouxe duas imagens, vamos analisar então. Lembrando que a descrição, né, que eu faço visual é sempre ligado à minha percepção. Então ali numa das imagens a gente vê apenas um boneco e ele tem um olho só. Ele é meio engraçado, tem pelo saindo das orelhas. A cabeça dele é bem circular, ele tá com a língua para fora e pelo jeito tá escorrendo uma baba. E ele usa um calção vermelho. A gente não vê os pés, a gente não vê os detalhes. Ele é apenas construído assim com formas bastante geometrizadas, mas formas fofinhas, assim, bem circulares. E a cabeça dele é praticamente do tamanho do corpo dele. Talvez o corpo ainda seja menor do que a cabeça. E as mãos dele são em formato de garrinhas. Ele é azul e tem pintado nele os sprays de grafite. Já na outra figura, na outra imagem, eu vejo 3 bonecos e, diferente do anterior, eles são de pelúcia, eles são do material mais mole. O outro é do material mais duro, que eu enxergo mais duro, apesar de eu não poder tocar. Esses personagens, eu reconheço algumas características ali. Por exemplo, o do meio, eu vejo que ele parece o Garfield, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um gatinho conhecido há anos atrás de um desenho. Só parecido, porque ele é modificado ali. Ele tem os olhos diferentes, ele tem um adereço na cabeça, também bem diferente do Garfield. E tem outros bonecos ali, um que parece uma vaca, mas todos eles são bem modificados, nenhum tenta ser realista. Eles são mais engraçados, nenhum é definido exatamente como uma vaca, assim, realista, por exemplo. Tem um ali que é azul e ele tem uma cara mais brava e eu não sei bem que animal que ele é. Ele é só um boneco engraçado, digamos assim. Então, a toy art ela tem essa característica de misturar formas, misturar características dos desenhos que a gente vê em vários lugares. Então ele agrupa várias características desses desenhos, por exemplo, um olho piscando, um dente mais engraçado, ou uma orelha diferenciada. Ele agrupa todas essas características que a gente vê por aí em vários tipos de desenhos, vários tipos de filmes e coloca em um personagem só. Então vai se criando figuras muito divertidas e engraçadas. Então aqui, toy art, né? Uma explicação ali. Tem outro desenho de uma outra toy art que já tem uma forma mais humanizada, né? Eu vejo que é um homem e esse homem está com uma cara muito brava.
Ele usa um terno com uma gravata borboleta azul, mas na mão dele ele tem, parece até um instrumento musical, como se fosse um chocalho, parece, mas talvez seja outra coisa. Só que o que torna engraçado essa figura que está brava e gritando no microfone é uma espécie de touca, o capacete, que tem uma figura de uma ave, um bico ali e olhos na cabeça dele. Então, ali o que está escrito é: Toy Art possui apelo emocional, pois remete às memórias relacionadas à infância. Admirado e colecionado. Então, é o seguinte, que eu quero dizer que a Toy Art traz um apelo emocional? Todos nós temos a nossa experiência em assistir diversos filmes ou ler quadrinhos, por exemplo, também com os nossos brinquedos de infância. E isso tudo tem uma memória. Quando a gente vê um desenho, se eu trouxer um desenho aqui para vocês e vocês olharem, vocês vão pensar: isso é daquele filme que eu vi, daquele desenho que eu vi. Isso acontece diversas vezes. Então, por isso, a Toy Art tenta lidar com essa parte emocional, com essa parte da nossa infância, mais ingênua, mais divertida, das brincadeiras. E assim, algumas referências que eu li colocam a Toy Art como um brinquedo de adulto, embora não sejam só os adultos que gostem. Mas por quê? Porque os adultos, né, por exemplo, a minha geração, ela já nasceu imersa ali vendo televisão, assistindo os desenhos. Então a gente já tem uma memória toda baseada nisso. Então a Toy Art, ela vai puxar esses elementos e vai construir esses bonecos que lembram a infância. Geralmente, eles não são feitos para brincar, embora as pessoas sejam livres para brincar com o que elas quiserem, mas eles são feitos para serem admirados e colecionados. Então, até eles são objetos de grife, são lançados, às vezes são muito caros, por exemplo, algumas empresas lançam apenas alguns e esses são adquiridos muito rapidamente para colecionadores. Enfim, tem uma série de questões envolvendo, assim, questões mercadológicas mesmo. Aqui vou deixar uma atividade inicial, né, para vocês, apenas um tempinho. Você possui brinquedos de quando era ainda mais jovem? Encontre-os e relembre de por que eles são importantes para você. Por que você ainda os guarda? Então, fazer essa atividade, vocês vão ter um tempinho para sair procurar pela casa esses brinquedos que para vocês são importantes e pensar: por que eu ainda estou guardando? O que me lembra isso? Então, esse tempo para vocês, já retornamos.
Retornando, vamos aqui. Então, meio que um resumo do que a gente falou, né, sobre o Toy Art. Então, a Toy Art é essas produções vendidas até em loja de brinquedos ou de arte relacionadas a designers, artistas. Às vezes se encontra no mercado e tem muita gente mesmo que produz em casa. Eu, por exemplo, encontrei vários vídeos na internet de gente ensinando como produzir uma Toy Art. Tem alguns que se encontra, eles são só o bonequinho, eles são feitos para a pessoa pintar em cima, definir o que ela quer. Mas assim, as referências aos personagens, né, geralmente são da cultura pop, que foi isso que eu falei, isso que nos chega com mais facilidade, que tem na televisão, que a gente vê em revistas também, como artistas mais conhecidos, personagens comics eu quero dizer quadrinhos, né? Por exemplo, super-heróis, ou de desenhos em geral, games também, dos jogos, são esses personagens, de filmes mais conhecidos, que atingem uma grande quantidade de gente, ídolos do rock e políticos populares também. Então, as características todos esses personagens podem ser misturadas. Então, você pode colocar lá um personagem com a cabeça do Trump e misturado com características de um personagem de desenho animado, como, por exemplo, o Piu Piu. A cultura urbana. Eles estão relacionados à cultura urbana, ou seja, à cultura de cidade, né? Então, eles são muito das grandes cidades. Vocês vão ver que tem a ver com isso, diferente dos Moerectãs que a gente vai trabalhar. Diferente dos action figures, os toy art são customizados. Então, assim, vocês podem confundir com aquelas figuras dos super-heróis que são feitas super realistas, mas de um tamanho bem reduzido. São diferentes das toy art, porque as toy art justamente são customizadas, elas têm adereços diferenciados, elas têm essa mistura de informações. Eles costumam ser engraçados, satíricos, isto é, eles tiram sarro da nossa cultura mesmo, eles pegam elementos da cultura pop para satirizar, para fazer graça dessas coisas. Eles podem ser também amedrontadores. Por exemplo, tem vários que copiam caveiras, monstros, e também podem ser bastante fofos. Aqui eu trouxe o Michael Lau, talvez, eu não sei bem como se fala, mas porque ele é chinês, né? Ele é um artista designer, ele é o criador das toy arts. Veja como é algo recente a toy art, né? Então, ele criou um designer de personagens para ser colocados numa revista. Isso alcançou um público gigante, ele começou a vender bastante trabalhos e começou a se tornar uma grande mania. Aqui eu quero falar sobre o Lobral, porque ele é um movimento que tem bastante a ver com as toy arts. Ele chamado também de surrealismo pop. A gente já estudou um pouco sobre o surrealismo, que é um movimento do modernismo. Só que assim, eles retomaram coisas do surrealismo e misturaram com as referências da cultura pop. Então ali vocês veem diversos personagens. Ali, por exemplo, tem um ET, tem palhaços. Todos eles estão colocados como se fossem totens, né? Então eles misturam esses elementos da cultura pop, mas usando até referências mesmo dos indígenas, né? Os indígenas americanos que fazem totens, por exemplo. É um movimento underground, e underground quer dizer aquele que foge aos padrões. Então, dificilmente a gente vai ver o Lobral, apesar de eles estarem conquistando espaço, dificilmente a gente vai ver como arte no museu, por exemplo. Dificilmente vocês vão ver sobre o Lobral nos livros escolares, por enquanto, porque eles estão começando a aparecer. E é um movimento bem forte dos Estados Unidos. E também é bastante recente, né? Meio que na década de 60, 70, assim como as toy art. De novo, uma atividade para vocês. Você se lembra quais foram no passado, né? E quais são, no seu presente, os seus personagens de desenho favoritos? Em um desenho, reúna as características mais marcantes desses personagens em um só.
Depois, através de massas de modelagem, costura outros, você poderá fazer esses personagens tridimensional. Então não é para você trabalhar com a modelagem agora, exatamente porque não dá tempo, né, de vocês procurarem o material. Mas a ideia é que vocês recordem quais são seus personagens favoritos e a partir de características, por exemplo, um olho, um braço, do corpinho mesmo, vocês desenhem um personagem diferente só de vocês. Então, tempo para vocês, já retornamos.
Então, espero que vocês tenham construído um personagem bem legal e vamos dar continuidade à aula. Agora a gente vai falar dos Muiractãs, mais relacionados à cultura indígena, objetos mais antigos do que a toy art. Então, segundo uma lenda indígena, as mulheres que habitavam as margens do rio Amazonas viviam sozinhas em pequenos grupos, mas tinham filhos com guerreiros de outras aldeias. Se nascesse uma menina, a mãe ficava com ela, mas se fosse um menino, o pai voltava para a sua aldeia levando o filho. Então essa história, há várias versões dela, inclusive ela é utilizada no... A heroína, a Diana, a Mulher Maravilha, ela é uma Amazonas, ela nasceu numa ilha que só tinha mulheres, então ela é utilizada até na cultura pop, né, que eu disse. Então, assim, essa lenda, que algumas etnias indígenas do Brasil, né, contam que mulheres viviam uma comunidade só de mulheres, né, e como só tinha mulheres naquela comunidade? Quando nasciam homens, eles iam morar com os pais. Só que assim, quando eles iam sair morar com os pais, as mães preocupadas, né, com o bem-estar do filho, elas entregavam um Muiractã, acreditando que aquilo protegeria a criança. Para dar proteção aos pais e seus filhos, as Amazonas entregavam um pequeno objeto esculpido em pedras encontradas nesse rio chamado Muiractã. Então, o nome dessas mulheres a gente chama Amazonas, nessa comunidade apenas de mulheres. Então, é um mito, é uma história que se conta, uma lenda indígena. Então, aqui está uma figura de alguns Muiractãs. Eles são geralmente pequenininhos, tá? Menor que o palmo de uma mão. Ali eu coloquei Muiractã, escrito de duas formas, porque numa está em linguagem mais indígena. Então, ser um pouco difícil descrever essa imagem. Tem duas ali, tem dois exemplos de Muiractãs. Um deles é esculpido numa pedra rosa. Então a gente vê olhos bem grandes, bem geometrizada essa figura, quase lembra um retângulo, mas ele não é pontiagudo nas pontas, né? Ele é mais arredondado. Numa das pontas é a cabecinha do bichinho e nas outras duas pontas é como se fossem as barbatanas, talvez. Ou barbatanas ou pezinhos, porque geralmente se faz ou peixe ou uma rã, né, um sapinho, e talvez sejam os pezinhos ali dele. Já o outro também segue a mesma lógica, assim, é o mesmo formato quase que de um triângulo, mas com as pontas bem arredondadas. E esse a gente vê olhinhos mais separados, mais simples, mas também com a mesma estrutura de ou é um pezinho ou é uma barbatana. Então, eu trouxe ali no mapa, o mapa da Amazônia, né? A Amazônia pertence ao Brasil, né? Nosso estado, o estado do Brasil. E ali no Baixo Amazonas, que está ali em uma cor diferente no mapa, é onde estão as etnias dos Tapajós e dos Konduri, que, não sei se é assim que fala, mas Konduri, eles têm essa lenda lá e eles que produzem os Muiractãs. E assim, os Muiractãs eles assumiram uma grande importância até no Brasil todo, assim, para definir a nossa identidade. Geralmente representam sapos, cobras e peixes, esses objetos que são esculpidos em pedra. Os Muiractãs, objetos aos quais se atribui poderes mágicos. Então, proteção, amuletos, símbolos de poder e ainda como material para compra e troca de objetos valiosos. Então, eles são tão importantes culturalmente que eles são utilizados para trocar por objetos valiosos e também se dá esse poder, se atribui esse poder de proteção a eles. Então, os Muiractãs têm tanta importância cultural que eles foram representados em diversas mídias. Mídias, eu quero dizer, livros, filmes, então são várias formas de comunicação, né? Então eu trouxe alguns exemplos. As Aventuras de Benjamin, o Muiractã, é um livro infantil, né? Conta a história de um garoto que se tornou um Muiractã, ou pelo que eu me lembro, Ariane e a Pena de Arpia.
que é um game e também aparece o Maractã, é como se fosse um objeto valioso, é como se fosse uma estrelinha que a personagem ganha. Eu trouxe ali do Macunaíma, que existe o filme, existe o livro, e o livro ali é do Mário de Andrade, né, que também o Mário de Andrade está representado ali naquela figura que eu trouxe, aquela nota de 500 cruzeiros, né, e daí ali do lado do rosto do Mário de Andrade vocês podem ver a figura do Maractã, porque o Maractã ele acabou assumindo essa identidade assim para tratar do Brasil mesmo. Agora a gente já vai começar o nosso quiz. Número 1. A Toy Art caiu no gosto do público principalmente porque A. Retoma ideais clássicos gregos. B. Utiliza referências da cultura popular como desenhos animados. C. Pela pouca técnica empregada. D. Por possuírem poucas cores. Tempo para vocês, já retornamos com a resposta. Retornando, a Toy Art caiu no gosto do público, principalmente porque, vamos ver qual que é a resposta correta. B. Utiliza referências da cultura popular como desenhos animados. Então, quando se utiliza de referências que as pessoas já têm, então principalmente relacionadas à infância das pessoas, se alcança grande sucesso, né? É uma ideia, né? Então, ele alcançou esse grande público justamente porque apostou naquilo que as pessoas já têm, que é o que há de melhor, né? Que são as lembranças relacionadas à infância. O que é uma referência pop? A. Algo menos importante. B. Uma outra forma de chamar a arte. C. Uma arte realizada de modo rápido. D. Algo que é facilmente relembrado pelo amplo público, por ser ligado à indústria cultural. Já retornamos com a resposta correta.
Então, o que é uma referência pop? É questão 2. 2. Alternativa correta, D. Algo que é facilmente relembrado pelo amplo público, por ser ligado à indústria cultural. Então, assim, o que eu quero dizer com amplo público? A gente tem nichos, né? Nichos grupos que gostam de determinadas coisas. Então, tem gente que gosta de coisas bastante exclusivas, difíceis de encontrar, ou que tem nos lugares específicos. Mas existe também o amplo público. Então, existem produções que são feitas para esse público mais amplo. Por exemplo, as novelas, elas são pensadas para um público muito amplo. Já as séries, elas são pensadas para públicos mais singulares, porque vão de acordo com as características que cada público gosta. E a indústria cultural, geralmente, lida com um amplo público. Então, é aquela cultura que chega às nossas casas mais fácil, quando a gente liga, a televisão já está aparecendo. Então, isso tem a ver com a cultura pop. Vamos para a próxima questão. Os muraquitãs, para muitos dos povos indígenas do Baixo Amazonas, são A. Obras de grandes artistas modernos. B. Símbolos de poder e proteção. C. Brinquedos, apenas. D. Apenas objetos comuns. Tempo para vocês resolverem e já retornamos. Os muraquitãs, para muitos dos povos indígenas do Baixo Amazonas, são. A alternativa correta é a B, símbolos de poder e proteção. Então agora a gente vai para os nossos testes. A número 1 é: a toy art está ligada a que contexto? A, arte rupestre. B, contexto urbano. Dá um tempo para vocês responderem e já retornamos.
Tornando, a toy art está ligada a que contexto? A resposta correta é a B, ao contexto urbano. Vamos para o nosso teste número 2. Para fazer muractã, foi preciso buscar dentro do rio uma pedra adequada. Que técnica pode produzir esse muractã? A. Esculpir. B. Modelar. Tempo e já retornamos. Para fazer um muractã, foi preciso buscar dentro do rio uma pedra adequada. Que técnica pode produzir esse muractã? A alternativa correta é a técnica de esculpir. Número 3. João gosta muito de toy art e quer mesmo construir um personagem. Para isso, João quer usar sua habilidade de modelar. Que material o João pode utilizar? A. Argila, que é com barro e água, né? Ou pedra-sabão, que é uma pedra mais maleável. Deixar esse tempo e já retornamos com a resposta. João gosta muito de toy art e quer mesmo construir um personagem. Para isso, João quer usar sua habilidade de modelar. Que material João pode utilizar? João pode utilizar a argila, já que ele quer modelar, né? Revisão, a gente falou sobre toy art, muractãs, ambos tridimensionais. O primeiro relacionado à cultura urbana é o pop, enquanto o outro à cultura indígena do Baixo Amazonas. A afetividade e a magia atribuída aos objetos podem ser comparadas nas diferentes culturas. Podemos nos inspirar e produzir esculturas assim. Vou fechando aqui a aula, obrigada para quem assistiu e aguardo vocês na próxima.